Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia. Espero que vocês tenham passado bem as férias, né? Tenham descansado bastante, né? Sabemos que às vezes não deu para curtir, né? Da forma que estávamos acostumados, né? Sabendo que ainda estamos em pandemia, então estamos passando em uma situação bem difícil, né? Inclusive as aulas ainda não estão podendo ser presenciais, mas os estudos têm que continuar, né? Sabemos que a aprendizagem ela tem que ter sua continuidade. Agora eu vim aqui, né, nesse ano de 2021, falar sobre a semana 1 do PET 1 do nono ano de Geografia. O tema é América e África, Geopolítica e Relações Internacionais. Então aqui ele vai começar recapitulando, né? Falando um pouquinho sobre o que vocês aprenderam lá no oitavo ano, no ano passado. Os conceitos de Estado e Nação. Estado vai ser tudo aquele conjunto de instituições que controlam e administram, né? Então, quando a gente falar de Estado, seria basicamente o nosso governo, né? Que é quem gere, né? Financeiramente, politicamente, né? Todas as decisões. E já a nação, ela vai ter essa ideia de pertencimento e sentimento. Então, quando você fala que aquela pessoa é brasileira, você já tem uma ideia de por causa daquela cultura, por causa da história, né, por causa da língua, então você já sabe. Ao mesmo tempo, você fala assim, se aquela pessoa é mexicana, você também vai ter aquela ideia de cultura, a língua é diferente e assim em diante. Só que aqui a gente tem que lembrar um ponto. Um estado ele vai ser único, né? Não tem como falar que tem vários governos no Brasil, né? Então você vai ter um presidente e vai ter ali seu gabinete controlando. Você não vai ter vários presidentes. Agora, nação, isso pode existir. Então tem a nação indígena. Quando você fala dos indígenas, você entende que eles têm a sua cultura, têm seus hábitos, têm sua história e tem também sua própria língua, tá? Então isso vai acontecer de que num estado, num país, tenha diversas nações. Inclusive, por mais que na história o Brasil ele tenha combatido muito essa, essa distinção, né, das nações, né, tentado fazer ao máximo um país uniforme, né, principalmente por causa do futebol, tentou unir, né, muitas pessoas, mas sabemos, por exemplo, aqui de Minas, por mais que a língua mãe, vamos assim dizer, né, seja o português, sabemos que falamos diferente do pessoal do Rio de Janeiro, por exemplo, com sotaques, né? Até mesmo palavras diferentes, temos hábitos diferentes. Então, por exemplo, quando se fala em pão de queijo, se lembra de Minas, mas ao mesmo tempo que se fala de frevo, vai se lembrar de Pernambuco. E quando você olha a história de Pernambuco e a história de Minas Gerais, são histórias diferentes. A língua, o sotaque também é diferente, mas, né, sabemos que está tudo falando sobre brasileiros. Então sabemos que tem essas distinções, né? Relembrando, né, foi muito trabalhado na história do Brasil para que isso não ocorresse. Até por ser um país muito grande, você começa a deixar que as pessoas elas se sintam diferentes. Por exemplo, se você, mineiro, se sente diferente do carioca, você passa a não querer fazer parte do mesmo ambiente. Então, acabaria que o Brasil ele viraria diversos outros países, né? Como aconteceu com a América do Sul, né? Que no caso que era tudo junto, né, da Espanha, e aí foi virando Argentina, Uruguai, Chile, porque como não houve esse combatimento, né, as pessoas que tinham mais afinidade com isso, mais afinidade com aquilo, elas foram se juntando e aí começou a ter essas separações, ok? Aqui ele vai falar sobre o continente americano e o continente africano. Aqui temos, né, a divisão mais tradicional que a gente sabe na América, que é América do Norte, América Central e América do Sul. Entretanto, sabemos que isso é mais ou menos, né, uma divisão um pouco geográfica, né? Apesar de não ser muito bem isso, né? Já que a maior parte ali da região da América Central, ela não tem uma parte ali que fica bem mais para o norte, né? Mas enfim,
E aí ele começou também, né, a usar um outro critério que é muito usado lá pelos americanos, né, nos Estados Unidos, que são, vira e mexe que a gente escuta, dos latinos, né, que é o que? A divisão entre os anglo-saxões, que tem origem da língua saxônica, né, anglo-saxão, que é o da língua inglesa, né, e nós aqui da região da América Latina, temos a origem do latim, que é o português, o francês e o espanhol. Okay? Italiano também. Então são línguas que têm uma origem, né, mais similar e aí ocorre essa diferença. Já ali no continente africano, a primeira ali, ele fazia uma regionalização dos aspectos históricos e culturais, né? Então, na história, sabemos que a parte norte da África ela sempre teve um contato maior com a Europa, tá? Então, por isso que eles faziam essa diferença do norte próximo ao mar Mediterrâneo, que é o Egito, Marrocos, esses países que eram mais próximos, né? Tinham maior ligação, inclusive também foram países como o Egito, né? O Império, que teve uma maior ascendência, né? Na história. E a África subsaariana, né? Que ficou mais deixada de lado, nem sempre era conhecida, né? Dos europeus, ficava mais distante. E agora, atualmente, pela ONU, eles estão considerando outros critérios, né? Que é o critério aqui da localização, da cultura e economia. Então, eles tentaram diferenciar por processos mais parecidos, né? Por critérios mais parecidos. Então, ele dividiu em 5 regiões, que é setentrional, a ocidental, a central, a oriental e a meridional, ok? Agora ali nos exercícios acho que vai ficar mais claro ali para entender essa divisão da África, né? Eu acho que aqui da América é mais fácil de entendermos, né? A gente sempre vê em filmes falando de latino e tudo mais, então acho que é bem mais fácil. O mapa, ele vai mostrar esses dois mapas, né? Então aqui a gente já vai ver que tem a primeira, que é a normal que a gente vê, né? América do Norte, América Central, América do Sul, e depois a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Então Canadá, Estados Unidos e o resto, tá? Que seria da origem do latim. Elabora um título para o mapa, né? E em seguida descreve o critério adotado para a realização da regionalização. Então foi o que a gente acabou de comentar. O mapa 1 é por causa disso e disso, e o mapa 2 é por causa disso e disso, né? B. O Brasil está localizado em qual região em cada uma das regionalizações. Então vai lá. No mapa 1, o Brasil está localizado em tal. No mapa 2, o Brasil está localizado ou na latina ou na anglo-saxônica, ok? 2. Uma das formas de regionalizar a América é a partir dos critérios relacionados à colonização. Dessa forma, temos a América anglo-saxônica, porção colonizada principalmente pela Inglaterra, né? Sabemos que uma parte ali do Canadá, inclusive, fala francês, né? Mas para não dificultar, né, não criar muitos critérios, né, ficou assim, da mesma forma que tem algum país como a Jamaica mesmo que fala inglês, né, na América Latina, mas aí para não dificultar, né, para não ficar criando várias exceções. Lá, quais os reflexos da colonização podem ser observados nos países da América, considerando características econômicas e culturais? Então aqui, de cara, sabemos, né, que a América Latina ela não tem a mesma importância financeira, né, a mesma autonomia financeira, melhor dizendo, que a América anglo-saxônica, né? Então nós vemos que países como os Estados Unidos e o Canadá, eles são países melhores ou piores de vida? E enquanto aos países aqui da América Latina, então a gente pode comentar. Vocês lembram algum outro motivo? Por que ocorreu isso? E a 3, observe o mapa do continente africano. Então tá aqui aquela divisão, né, mais moderna, implantada pela ONU. Então, qual o critério utilizado para regionalizar o território africano? O mapa representa. Então tá lá, é só voltar lá, né, o critério foi utilizado pela ONU. Então, quais que foram os 3 critérios? E aí, a B seria dar um título ao mapa. E a C, qual outra forma de regionalizar o continente africano? Então, lá no texto também você vai ver que tem a outra forma de regionalizar o continente. E a 4, qual momento histórico vivenciado pelo continente africano ela retrata? Cite 2 consequências. Então, essa aqui, até fiz uma pesquisa aqui que é um pouco falado antes
da Primeira Guerra Mundial, que foi um dos motivos que levaram, inclusive, até a Primeira Guerra, que foi o quê? A partilha da África. É aqui, ó, em 1870 era a África, então nós vemos que nem tem os países aqui até então, né, estavam com autonomia, e aí depois os europeus simplesmente chegaram e fizeram basicamente isso aqui. Cada um foi pegando um pedaço, marcando no mapa. Alguns, né, tiveram maior domínio, né? Outros já tiveram menores partes, né? Por exemplo, os alemães às vezes não ficaram satisfeitos com os territórios que eles ganharam, e aí isso acabou que influenciou a ser um motivo da Primeira Guerra Mundial. Alguns países acharam que estavam tendo maior território, aí podia usufruir mais da riqueza da África, tá? Então isso aqui acabou que ocorre, né, consequências até hoje na África, e aí vocês conseguem lembrar, né, de algo ali. Um que eu posso falar é a questão da língua, né? Acabou que ali existiam várias tribos de línguas diferentes, e com essa implantação de um governo, né, belga, espanhol, acabou que vocês veem é, como uma língua também ali dos países africanos, né? Então hoje também com principalmente a questão do futebol, né, nós vemos que vários jogadores lá na Europa eles têm as suas origens africanas, né? E isso também é um dos motivos, né, uma das consequências. Mas a gente pode pensar em outras consequências também, principalmente na questão financeira, tá? Com isso a gente termina. Logo eu trago correção para vocês e bons estudos. Tchau, tchau.